Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou a professora Poli e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as fases do desenvolvimento infantil. Se você está chegando agora aqui no meu canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu, claro, já vou pedir para você, antes de começar, já se inscrever, deixar seu like para você não esquecer, combinado? Se inscreve então aqui no meu canal para você ficar por dentro aí de todos os nossos conteúdos pedagógicos. Se você ainda não sabe, o meu canal tem o objetivo de trazer mini vídeos com conteúdos pedagógicos, voltados para concurso, prática pedagógica, dicas de rotina para a sala, principalmente para você que é um professor iniciante, para você acadêmico do curso de pedagogia, para você que está chegando agora, né, nesse universo da docência, né, da essência e da docência. Então sejam todos muito bem-vindos. E claro, tem resuminho lá no Instagram sobre esse conteúdo de hoje, eu já postei a foto lá, tem esse resuminho aqui. Esse resuminho é um apanhado geral de cada fase do desenvolvimento infantil, tá? Nós estamos seguindo aí tópicos, né, referentes a conteúdos de concurso, mas também que ajuda, claro, para estudar, para a prática do dia a dia, tá? Então, o assunto de hoje é o desenvolvimento infantil nessa perspectiva da psicologia. Então, se você assistiu o vídeo que nós falamos sobre psicologia da educação, se você está estudando aí no curso de pedagogia, você já vai conseguir identificar esse nosso resuminho, tá? Então, nós vamos começar com a primeira etapa da educação infantil, que é do 0 aos 2 anos, que é a etapa sensório-motor. A etapa sensório-motor, a grande característica dela é o fato da criança descobrir que os movimentos vão gerar ações. Então, vocês já perceberam como que o bebê pega as coisas e joga? Então, os brinquedos, né? Então, o bebê pega as coisas, arremessa, porque ele sabe que arremessando o brinquedo vai gerar um movimento. Esse brinquedo, quando cair no chão, vai fazer um som. Então, ele começa essas identificações. Então, por isso que é a fase que o bebê, tudo que ele pega, ele joga, tá? Então, faz parte aí dessa primeira etapa do sensório motor. A segunda fase do desenvolvimento infantil é a fase do desenvolvimento cognitivo, que vai dos 2 aproximadamente aos 7 anos. Nessa etapa, a criança começa a interagir com outras crianças, a criança começa a brincar, começa a se desenvolver, vocês já perceberam, né? Quando começa aí as brincadeiras com outras crianças, fase escolar inicial, né? Então, tá dentro dessa segunda fase, que é o desenvolvimento cognitivo. Eu coloquei aqui no meu resumo que é a idade em que o cérebro começa a se tornar capaz de processar informações. A criança consegue raciocinar e memorizar. Vamos dar um exemplo voltado para a nossa área da docência? Então, quando nós estamos lidando com as crianças nessa faixa etária, dos 2 aos 7 anos, vamos pegar aí as crianças 3, 4 anos. Quando a gente faz alguns combinados lá da turma, lembra que nós já falamos sobre isso também? Então, as crianças começam a lembrar, começam a memorizar aqueles combinados, começam uma certa compreensão dos fatos, né? Mais um exemplo falando ainda do nosso universo pedagógico. Quando nós estamos lá na sala com a criança pede para ir ao banheiro. A criança já identifica o trajeto da sala para o banheiro, quando não tem um banheiro na sala, né? Então, a criança já consegue entender, consegue raciocinar por meio da memorização o trajeto que ela vai fazer para ir da sala até o banheiro da escola. Então, tudo isso parece uma coisa tão simples para quem vê de fora, mas para nós, dentro da educação, é uma coisa que faz parte aí do estudo psicológico das fases, né, do desenvolvimento da criança na educação infantil. E a terceira fase, né, o operatório concreto, ocorre dos 8 aos 12 anos de idade, começam a trocar informações com adultos e entender regras sociais. Solucionam problemas concretos. Então, nessa idade, já é possível a gente estabelecer um diálogo com a criança, né? Uma coisa mais concreta, uma coisa que a criança vai identificar melhor aí a narrativa dos fatos, né? Não é uma coisa tão abstrata, uma coisa tão imaginária, vamos dizer assim. A criança também consegue resolver problemas concretos, ou seja, a criança precisa ter palpável situações para ela conseguir identificar. Vamos dar um exemplo também?
Se você falar para a criança, como que eu vou trocar o pneu do carro? A criança vai fazer um exercício muito grande de raciocínio para entender o trocar pneu de um carro real. Mas se você fala, o seu carrinho, seu brinquedo, né, o seu carrinho estragou o pneu, como você vai fazer? Automaticamente a criança já tem a noção de ir lá e trocar ou tentar consertar a rodinha, né, o pneuzinho do carrinho, tá? Então é mais ou menos nessa linha, do concreto para a criança até essa faixa etária aí dos 12 anos. E a quarta fase, né, a partir dos 12 anos, é o operatório formal, então vem do sentido de formalização mesmo, né? Eu coloquei aqui no resumo. Torna-se pré-adolescente, consegue lidar com situações abstratas, criam situações e hipóteses que nunca vivenciaram, desenvolve senso de autonomia. Exatamente, vem a complementar esse último exemplo da questão do carrinho. Então, se a gente conversa com um adolescente e fala que o pneu do carro estragou, ele já vai ter uma noção, não é mesmo? Então, ele já vai ter uma noção sobre a troca de pneus, tá? Então, ele não vai se remeter ao brinquedo, carrinho, e ao trocar o pneuzinho lá de brinquedo. Então, vai se remeter aí a uma coisa mais concreta, mesmo que seja abstrato. Mesmo que ele nunca tenha trocado um pneu, ele vai conseguir entender essa situação de uma forma mais clara para ele, de uma forma mais objetiva, tá? E é aquela fase clássica, né, da pré-adolescência, aí, se tornando um adolescente, que é uma explosão de sentimentos, né? Eu já falei em alguns vídeos também, mas qualquer hora eu vou trazer uma reflexão sobre o trato com adolescentes, né, na fase escolar, que é tão importante. Então, é essa fase aí, tá? Do operatório formal. Então, é muito importante que nós tenhamos, claro, essa divisão de faixa etárias, características principais de cada uma dessas fases do desenvolvimento infantil, porque isso pode ser cobrado aí nos nossos concursos, em provas da disciplina de psicologia, com certeza, tá? E mais do que isso, né, para nós professores é muito importante a gente entender e respeitar cada faixa etária dos nossos alunos. Então, estou trabalhando com crianças muito pequenas, as crianças, né, os bebês. Então, eu já vou entender por meio desse viés psicológico como eu vou desenvolver aí minhas práticas pedagógicas, não é mesmo? Assim como todas aí no decorrer de todas as etapas do desenvolvimento infantil. Eu espero que vocês tenham gostado, então. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal se você gostou, para você não perder os próximos conteúdos, tá? Um beijo e até o próximo vídeo!